E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso estudo aqui do processo civil, continuando a nossa análise sobre a fase postulatória do processo, e nesse vídeo nós vamos analisar a segunda postura que o juiz pode adotar depois de analisar a petição inicial. Nesse vídeo nós vamos estudar o indeferimento da petição inicial. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, nós vimos no vídeo anterior que uma primeira postura que o juiz pode adotar é a determinação de emenda da petição inicial. Essa primeira postura, ela é adequada quando o juiz verifica que a petição inicial, ela possui um vício, um defeito sanável. E aí o juiz, ele dá a possibilidade do autor corrigir esse defeito da petição inicial. Tudo bem? Agora, neste segundo momento, essa segunda porta que se abre para o juiz é aquilo que nós chamamos de indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial está previsto, está ali contido no artigo 330 do novo CPC, que daqui a pouco nós vamos realizar a leitura. Mas primeiro, o que eu quero que você entenda é que o indeferimento da petição inicial, ele acontecerá quando a petição inicial tiver um vício, um defeito insanável, ou seja, um defeito, um vício que não pode ser corrigido. Essa petição inicial tem um defeito tão grave que não resta outra alternativa senão o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem análise de mérito. Ok? Então essa segunda postura, essa segunda porta que se abre para o juiz, ela é adequada quando a petição inicial tiver um vício que não puder ser corrigido. Bom, professor, e quando que eu vou saber que o vício da petição inicial não poderá ser corrigido? Como é que eu vou saber, ou melhor, quando é que o juiz vai saber que o vício é insanável e que, portanto, o caso é de indeferimento? Bom, o CPC fez aí um grande favor para a gente, porque no seu artigo 330, que eu mencionei agora há pouco, ele prevê 4 hipóteses em que o indeferimento da petição inicial poderá ocorrer. Ou seja, o próprio CPC, no artigo 330, prevê 4 situações em que o defeito da petição inicial será insanável. E é exatamente essas situações que nós vamos analisar a partir de agora. Então vem comigo para a tela para a gente fazer a leitura do dispositivo. Muito bem, então analisando agora o artigo 330 do Código de Processo Civil, eu tenho que a petição inicial será indeferida quando? E aí o 330 prevê 4 incisos, 4 hipóteses de indeferimento da petição inicial. O que eu quero agora com vocês é analisar cada uma dessas hipóteses. Começando então com a primeira. A petição inicial será indeferida quando for inepta. O que significa petição inicial inepta? O que é a inépcia da petição inicial? Meus amigos, aqui eu vou dar para vocês uma dica. Sempre que você estiver diante de inépcia da petição inicial, isso significa que o defeito da petição inicial está relacionado com o seu pedido. É isso mesmo, inépcia da petição inicial significa que o defeito da petição inicial está no pedido. Tudo bem? E o próprio artigo 330, no seu parágrafo 1º, ele se encarregou de nos mostrar
quais são as causas da inépcia da petição inicial. Então, próxima tela. Olha aqui. Parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando? E aí eu tenho 4 situações que caracterizam a inépcia da petição inicial. Todas essas situações, você vai reparar a partir de agora, que elas estão relacionadas ao pedido. Então vamos lá. Causas da inépcia. Primeira, falta pedido ou causa de pedir. Meus amigos, petição inicial sem pedido ou sem causa de pedir é petição inicial inepta. Pode parecer um tanto quanto bizarro, mas às vezes, acredite se quiser, eu posso ter uma petição inicial sem pedido. O autor comeu bola. Veja, nós já cansamos de falar aqui que quando eu bato as portas do Poder Judiciário, eu vou até o juiz para pedir alguma coisa. Então, toda petição inicial, toda ação, ela tem que ter um pedido, ok? Então, se por um acaso eu faço uma petição inicial e eu esqueço de colocar o pedido ou a causa de pedir, essa minha petição inicial, ela é inepta. E aí não haverá outra alternativa senão o indeferimento da inicial. Tudo bem? Então, primeira causa da inépcia, ausência de pedido. Inciso 2. O pedido for indeterminado. Olha aqui. Pedido indeterminado. Fora das hipóteses legais. Então, olha só a segunda causa da inépcia da petição inicial. Se eu formular um pedido genérico, um pedido indeterminado, fora daquelas hipóteses admitidas pelo CPC. Lembra? Nós já estudamos as hipóteses de pedido genérico. Estão lembrados? Ações universais, quando eu ainda não consigo, no momento da propositura da petição inicial, saber, quantificar o que eu vou pedir, ou então se a quantificação depende de um ato a ser praticado pelo réu. Lembra que vimos isso? Pois é, essas hipóteses são situações em que a própria lei admite o pedido genérico. Mas se eu formular um pedido genérico fora dessas hipóteses autorizadas pela lei, a minha petição inicial será inepta e, portanto, será indeferida. Tudo bem? Terceira causa da inépcia. Da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Pois é, aqui, meus caros, eu tenho aquela situação em que eu leio a petição inicial e eu não entendo nada. Eu leio a narrativa fática, só que não há uma conclusão lógica. É aquela petição inicial sem pé nem cabeça, que eu não consigo identificar o que o autor está querendo. Tudo bem? Ele narra uma situação e a conclusão a que ele chega não é lógica. Tudo bem? Nesses casos, eu vou ter também uma inépcia da petição inicial. E por fim, pedidos incompatíveis entre si. Essa última hipótese da inépcia está relacionada àquela situação envolvendo acumulação de pedidos, que nós também já estudamos em vídeos passados e vimos que a acumulação de pedidos é perfeitamente possível, desde que cumpridos os requisitos exigidos pelo Código. E um dos requisitos para que haja acumulação de pedidos é que os pedidos sejam compatíveis entre si. Pedidos incompatíveis geram petição inicial inepta e, por via de consequência, ensejam o seu indeferimento. Tudo
Tudo bem? Então, aqui no parágrafo 1º, nós estudamos as causas de inépcia da petição inicial. Voltando agora, vamos para a segunda hipótese de indeferimento da petição inicial. A parte for manifestamente ilegítima. Parte manifestamente ilegítima. Se vocês me permitem, deixa eu já trabalhar a terceira hipótese de indeferimento. O autor carece de interesse processual. Professor, por que você quer trabalhar com essas duas hipóteses de indeferimento em conjunto? Eu te explico. Essas duas hipóteses de indeferimento, elas estão diretamente relacionadas. Porque se você se lembrar da nossa aula de condições da ação, você vai ver que legitimidade ad causam e interesse de agir, que são as duas condições da ação que eu tenho, elas devem estar presentes para que eu consiga exercer o meu direito de ação. E veja que interessante, se uma dessas condições da ação estiverem faltando, isso será causa de indeferimento da petição inicial. Então, parte manifestamente ilegítima e falta de interesse processual, falta de interesse de agir, são causas de indeferimento da petição inicial. Então, o que você pode guardar aí dos incisos 2 e 3 é que a falta, a ausência de condições da ação produz o indeferimento da petição inicial. Percebe? A falta de condição da ação é um defeito tão grave que não pode ser sanado, não pode ser corrigido. Não há outra alternativa senão o indeferimento da petição inicial. Tudo bem? Se você não se recorda exatamente das condições da ação, dá um pulo na nossa playlist sobre teoria geral da ação e assiste lá os nossos vídeos para você tirar suas dúvidas. Tudo bem? Vamos voltar para a tela para a gente ver a última hipótese de indeferimento. Então veja bem, a quarta hipótese de indeferimento, não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Esse inciso 4 eu vou simplificar para você. A petição inicial será indeferida quando o juiz determinar a sua emenda e o autor não a realizar. Então, esse inciso 4, ele pode ser resumido dessa maneira. O juiz determina a emenda ou o aditamento da petição inicial naquele prazo de 15 dias, né, que nós vimos no vídeo passado, só que o autor não faz a emenda, não faz o aditamento. Bom, se nesse caso o autor não corrige o vício, o juiz não tem outra alternativa senão indeferir a petição inicial. Perceba, o juiz, se detecta a presença de um vício sanável, ele tem que dar a oportunidade do autor corrigir o vício. Tudo bem? Agora, se dada a oportunidade o autor não corrigir, aí também não dá para fazer muita coisa, né? O juiz vai, consequentemente, indeferir a petição inicial. Tudo bem? Com isso, meus amigos, nós analisamos as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Para a gente fechar esse vídeo, eu quero comentar com você sobre uma peculiaridade em relação ao recurso contra o indeferimento. Imagine a seguinte situação. Imagine que o juiz, ele indeferiu a minha petição inicial. Tudo bem? E eu, autor, estou inconformado com aquela decisão. Se o juiz indeferiu a minha petição inicial, o juiz fez isso por meio de sentença.
Tudo bem? Se o juiz indeferiu a minha petição inicial, o juiz fez isso por meio de sentença. Essa sentença extinguiu o processo sem análise do mérito, ok? Nós sabemos que o recurso adequado contra as sentenças é o recurso de apelação. Então, contra essa sentença do indeferimento, não é diferente. Eu vou ter 15 dias para apelar. Tudo bem? Só que o código prevê uma peculiaridade em relação a esse recurso de apelação, que é o seguinte: o código prevê que, se o juiz indefere a petição inicial, o juiz terá um prazo para se retratar. Ou seja, nesse caso, o juiz poderá exercer um juízo de retratação. Ele poderá voltar atrás da sua decisão e, consequentemente, ele poderá aceitar a petição inicial, ao invés de indeferi-la. Esse juízo de retratação, ele é uma exceção, ok? Via de regra, esse juízo de retratação, ele não existe, ok? Nesse caso específico do indeferimento, ele existe porque o Código de Processo Civil assim previu, tudo bem? Mas, repito, consiste numa exceção. Ok? E aí, eu quero fazer com você a leitura do artigo 331, que é o artigo que disciplina o recurso de apelação no caso do indeferimento. Então, olha só, galera. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar. Então, olha aqui, ó. Recurso de apelação, que foi o que eu falei para você, né? Porque se o juiz indefere a petição inicial, o juiz faz isso por meio de sentença. Tudo bem? Uma sentença que extingue o processo sem análise do mérito. Contra essa sentença, cabe apelação no prazo de 15 dias. E olha só o que o 331 fala. Facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Então, aqui cabe em 5 dias retratação. O juiz pode voltar atrás da sua decisão. Tudo bem? Professor, beleza. Se o juiz se retratar, então o juiz aceita a petição inicial. Tudo bem? Ele aceita a petição inicial e o processo segue seu curso. Mas e se o juiz não se retratar? Afinal de contas, essa retratação ela é uma opção do juiz. Olha o que o código fala. Facultado ao juiz. O juiz tem opção de se retratar. Se o juiz não se retratar, o parágrafo 1º diz: ele mandará citar o réu para responder ao recurso. Olha que previsão importante. Se o juiz não se retrata, ele manda citar o réu para responder ao recurso. Claro, meus amigos, até esse momento, você percebeu que o réu não havia sido citado? Essa informação é crucial. No indeferimento da petição inicial, não há citação do réu. Por quê, professor? Simples, porque o indeferimento da petição inicial não gera prejuízo para o réu. Então, nesse caso, o réu nem é citado porque ele não vai precisar se defender nem nada. Professor, então quer dizer que alguém pode ter entrado com uma ação contra mim e eu nem fiquei sabendo? Teoricamente, isso é possível. Isso é possível, porque no indeferimento da petição inicial, o réu nem é incomodado. Claro, o processo morreu logo no começo, não vai haver prejuízo ao réu, então ele não precisa ser citado. Agora, se o autor apelar,
aí não vai ter jeito, né? Aí o réu vai ter que ser citado, conforme nós acabamos de ver na regra do parágrafo 1º, porque o réu ele vai ter que apresentar contrarrazões ao recurso do autor, né? Aí não vai ter jeito. Professor, mas e se o autor ele não recorre? E se o autor se conforma com a decisão do juiz, com a sentença do juiz e não recorre? Bom, aí o que vai acontecer? O réu ele não vai ser citado, não vai haver recurso. O código só fala que, transitada em julgado a decisão, o réu terá que ser intimado para tomar conhecimento, para tomar ciência do trânsito em julgado da decisão. Tudo bem? Então perceba, no indeferimento da petição inicial, o código dispensa a citação do réu porque contra ele não haverá prejuízo. Tudo bem? Se o juiz não se retrata, o autor ele pode apelar. Tudo bem? E aí, havendo apelação, o réu vai ter que ser citado para responder ao recurso, ou seja, para apresentar as suas contrarrazões, ok? Não havendo recurso, aguarda-se a sentença transitar em julgado e aí você só intima o réu para ele tomar conhecimento de que alguém entrou com uma ação contra ele, mas a petição inicial foi indeferida, não houve recurso e a decisão transitou em julgado. Para a gente resumir essas informações, vamos voltar para a tela para a gente terminar a leitura do 331. Então, voltando, né, meus amigos, o juiz manda citar o réu, né, para responder ao recurso. O parágrafo 2º diz assim: se a sentença for reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a ocorrer da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no artigo 334. Esse artigo 334, ele é o artigo que exige a participação das partes na audiência de conciliação e mediação. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, o parágrafo 2º, que ele está dizendo, muito simplificadamente, é o seguinte: se o tribunal reforma a sentença do juiz, entende que não é caso de indeferimento, o processo volta para o juiz, tudo bem? Para que o réu ele venha apresentar a sua contestação. Ou seja, o tribunal mudou a decisão do juiz, disse que não é caso de indeferimento e, portanto, o processo tem que prosseguir normalmente, ok? Aí o processo volta para o juiz para ter todo o trâmite normal, tudo bem? Parágrafo 3º. Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Foi o que eu havia dito, né? Se ninguém apelar, você aguarda a decisão transitar em julgado e apenas intima o réu para ele tomar ciência, né? De que um dia alguém entrou com uma ação contra ele, mas para ele não se preocupar, porque a petição inicial foi indeferida, contra ele não haverá nenhum prejuízo, tudo bem? E ele está só sendo cientificado de que essa decisão já transitou em julgado. Tranquilo, meus amigos? Muito difícil? Não, né? Assunto consideravelmente tranquilo. Só fica ligado nessa questão envolvendo a citação do réu, porque isso é muito importante. Esse instituto do indeferimento da petição inicial, quando ele aparece no concurso público, sempre tem alguma pegadinha envolvendo aí essa questão da citação. Fica ligado com isso. No mais, dá uma lida no 330, memorize essas hipóteses de indeferimento e memorize também as hipóteses de inépcia da petição inicial. Mas o assunto, no geral, é bem tranquilo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Já fica o convite para o próximo vídeo, onde nós falaremos sobre uma outra postura do juiz, que é a improcedência liminar do pedido. Forte abraço e bons estudos!